Deus, venha falar, Senhor, no nosso coração. Venha falar no profundo, oculto e escondido. Abençoa, Senhor, a tua filha, meu Pai. Repreenda a enfermidade, Senhor amado, porque nós cremos no milagre, nós cremos na vitória. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus, amém? Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, que se encontra feliz nesta noite, diga louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, o pastor já esteve orando. Vamos já abrir a nossa Bíblia. Quem trouxe a Bíblia Sagrada de mim, eu trouxe. Nós vamos ler ela no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 até o 33, amém? Aleluia. Deus é bom em todo o tempo, amém? Glórias a Deus. Aleluia. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 33. Aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome, vamos esperar que todos se encontrem, para que nós possamos ler juntos, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ler o verso 23, que diz assim: sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, foi 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia, passei, também apagadinho meu, oi? No abismo, meu Deus, eu coloquei aqui, não dá para ler aqui. Aleluia, do mar, em jornada, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentes, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede e jejuns, e muitas vezes em frio e nudez. Aleluia. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Amém? Podemos nos assentar, querida igreja. Aleluia. Eu vou falar bem pausadamente aqui, para que todos possam entender a palavra do bom mestre. Amém? Vamos repetir aqui novamente. Além das coisas exteriores, querida igreja, há algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, que enfraquecem, que também não enfraqueçam. Porque eu tenho visto muitas pessoas se enfraquecer nos momentos mais difíceis. E quem se escandaliza que eu não inflame? Se tenho de gloriar-me-ei no que diz a respeito da minha fraqueza. O Deus de Pai, do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, governador, preposto do rei, aleluia, Aretas mostrou que guardasse na cidade de Damasceno para me prender, mas um grande cesto desceram por uma janela de muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Essa pessoa que nós estamos falando, irmãos, é o respeito do apóstolo Paulo. Olha quantas coisas que ele passou, amém, nas suas peregrinações, nas suas caminhadas, amém. Ele passou por muitas coisas que talvez eu e você não suportaria.
Abra sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 9, comigo, amém? Vamos ver o que diz aqui no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 9. Vamos procurar na nossa Bíblia, aleluia, no livro de Isaías, capítulo 66, aleluia. Vai dando glória a Deus, porque Deus se faz presente neste lugar. Aleluia. Isaías 66, versículo 9. Quem encontrou aí diz amém. Amém. Então vamos fazer a leitura que diz assim, aleluia. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor? Geraria eu ou fecharia a madre, diz o seu Deus. Irmãos, essa palavra quem disse foi o profeta Isaías. Ele disse: não cansarei, de me permitir que nasça algo novo, diz o Senhor. Presta atenção aqui na palavra de Deus. Pois bem, querida igreja, assim como, amém, a gestante, que estão gerando dentro dela um filho. O profeta estava dizendo, como nós acabamos de ler aqui, no versículo 9, que abriria eu a madre, quer dizer, e não geraria. Então, ou seja, ele tem todo o poder nos céus e na terra, aleluia, para operar na vida do homem, na vida da mulher, na vida daqueles que creem, daqueles que acreditam. E muitas vezes precisaremos passar por uma dor para chegarmos no propósito que nos espera, a sua soberania. Então Deus permite situações angustiantes, querida igreja, que acontecerem em nossas vidas, para que dali possa nascer algo novo. E Deus nos ama tanto, mas tanto, aleluia, que não nos suporta que nós, como que eu posso assim, enraizemos no nosso próprio conforto. De fato, que Ele quer nos tirar da nossa caixinha e nos fazer ir mais alto e mais profundo. Talvez você não está entendendo aqui nesta noite, mas o tema que eu estou falando para todos nós aqui é o seguinte: quando enxergamos o propósito na dor, saímos mais forte. Amém? É isso que Deus quer que você enxergue. Amém? O propósito na dor. Por quê? Porque quando você sair dela, sair desse momento difícil, você vai se tornar o quê? Mais forte. Aleluia. Glórias a Deus. Querida igreja, Paulo, em uma das suas cartas, ele nos alerta que neste mundo passaremos por quê? Por tribulações, mas com Deus, querida igreja, ao nosso lado teremos esperança e assim desenvolveremos, aleluia, um caráter aprovado, aleluia, para enfim conseguir enfrentar os problemas e as dificuldades. E quem é que nunca passou por dificuldade? E quem é que nunca, quem sabe talvez essa noite esteja passando por dificuldades? A dor, querida igreja, é algo que é inerente ao ser humano e não é nada extraordinário sentir dor, aleluia, seja ela física, seja ela emocional, aleluia. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta, aleluia. Mas passamos muitas vezes pela dor, aleluia, assim como está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 14, vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 13, hoje nós estamos falando a respeito da dor. Então vamos ler a nossa Bíblia, vamos abrir ela no livro de Provérbios, glórias a Deus, 14, aleluia, e o versículo 13, vamos lá. Livro de Provérbios, capítulo 14 e versículo 13. Quem encontrou diz amém. Amém. Aleluia. Então vamos ver o versículo 13 que diz assim: até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Quem disse isso foi Salomão. Ele falou de algo que talvez ele vivenciou na vida dele e queria ensinar os seus súditos,
a entender, a viver melhor. Então ele diz que até no riso tem dor o coração, a fim da alegria, aleluia, a tristeza. Porém, querida igreja, é possível aprender a estar bem, feliz, em toda ou em qualquer situação. Olha, sabe quando eu leio, vai procurando também a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12, e leia comigo. Vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Filipenses, vai procurando na sua Bíblia, vai procurando e vai dando glória a Deus, amém? Livro de Filipenses, glória, aleluia, Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 12 e 13. 12 e 13 de Filipenses, aleluia, glória a Deus, 12 e 13, quem encontrou diz amém. Amém. Então vamos ler aqui, versículo 12, sem estar abatido e sem também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Versículo 13, fala comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Querida igreja, essa afirmação, aleluia, vem de um homem experimentado em dores. Quem é essa pessoa de que nós estamos falando? Paulo. Amém? O apóstolo Paulo, irmão, passou por adversidades aqui nessa terra. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi perseguido em Damasco. Então ele foi perseguido aonde? Em Damasco. A Bíblia diz que ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi o quê? Rejeitado em Jerusalém. A Bíblia nos ensina dizendo que ele foi esquecido em Tarso. Ele foi esquecido aonde? Em Tarso. Foi apedrejado em Listra. Ele foi o quê? Apedrejado em Listra. Que mais? Ele foi açoitado em Filipos. Ele foi o quê? Açoitado em Filipos. A Bíblia ela continua nos ensinando dizendo que ele foi escorraçado em Tessalônica. Ele foi o quê? Escorraçado em Tessalônica. Que mais? A Bíblia nos ensina que ele foi enxotado ou exortado, sei como está na sua Bíblia, em Bereia. Olha quanta coisa o apóstolo Paulo lhe passou. A Bíblia diz que ele foi chamado de tagarela lá em Atenas. Aleluia. Ele foi chamado, querida igreja, de impostor em Corinto. A Bíblia nos diz, irmãos, que ele enfrentou feras, aleluia, em Éfeso. A Bíblia diz que ele foi preso em Jerusalém. A Bíblia diz que ele foi acusado em Cesareia. A Bíblia diz que ele enfrentou um naufrágio para Roma. E a Bíblia continua nos ensinando, dizendo que ele foi picado por uma víbora em Malta. Aleluia. Até que chegou em Roma, preso e algemado. Olha quantas coisas, aleluia, apóstolo Paulo passou. E se ele passou, imagine eu e você. Imagine nós, aleluia, que temos a marca de Cristo na nossa vida, nós que fomos escolhidos, nós que fomos eleitos, aleluia, mas nunca desistiu. Esse Paulo nunca desistiu. Por que muitas vezes nós queremos desistir? Aleluia. Aleluia, somos seres humanos, não somos. Muitas vezes queremos desistir, muitas vezes nós queremos morrer, porque às vezes a gente acha que nós não aguentaremos e nem suportaremos aquilo que nós estamos atravessando. Aleluia, mas apóstolo Paulo nunca desistiu, aleluia, pois ele carregava dentro de si uma certeza, que é isso que Deus ele quer que você carregue no seu coração, o que? Uma certeza. Certeza do quê? A Bíblia diz que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Então tudo que aconteceu na vida de apóstolo Paulo foi contribuído para o progresso do quê? Do Evangelho. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Filipenses, que você não fechou ainda, né? Capítulo 1, versículo 12 e 18. Não, 12 e 8. Vamos lá. Filipenses, capítulo 1, versículo
12, vamos lá. Vamos ler capítulo 1, vamos ler o versículo 8 primeiro, né? Depois nós lemos o 12. Aleluia. O 8 diz assim: porque Deus lhe é testemunha das saudades que todos vós tenho entranhável afeição de Jesus Cristo. Versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Olha que coisa linda, irmãos. Tudo que o apóstolo Paulo passou contribuiu. Amém? Contribuiu. Imagina aquilo que você está também passando, está contribuindo para alguma coisa. Quem sabe contribuindo para o reino. E alguns, querida igreja, efetivamente, aleluia, proclamam a Cristo por inveja, outros, por porfia, outros, porém, fazem de boa vontade, outros, estes fazem por amor, sabendo que sou incumbido de defesa do Evangelho, aqueles que contudo pregam a Cristo por discussão, e sinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. O apóstolo Paulo estava dizendo isso. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O apóstolo Paulo me disse isso. Nós sabemos, irmãos, que o Evangelho está sendo pregado aqui e acolá. Sabemos que o Evangelho está sendo anunciado. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo me disse: eu me alegro, sempre me alegrarei, porque almas estão ouvindo o Evangelho. Querida igreja, precisamos ter consciência de que, olha, número 1, para se livrar da dor, o único caminho é Jesus. Não existe outro. O único caminho é Jesus. Abra sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 22 até o 26 também. Estamos falando a respeito da dor, porque nós passamos mesmo pelas dores também. Vamos abrir nossa Bíblia, livro de Eclesiastes. Aleluia. Capítulo 2. Aleluia. Vai procurando na sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 22 até o 26. Amém? Quem encontrou aí diz amém. Então vamos ler o versículo 22. Me ajude a ler a palavra de Deus. Amém? Porque quem mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, e que se ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Não é, pois, o homem para o homem que coma e beba e que faça gozar a tua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento, alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Aleluia. Quem falou isso, ele conhecia muito bem, foi Salomão, a qual Deus atribuiu para ele sabedoria e inteligência. Número 2, querida igreja, precisamos enxergar o propósito para a nossa dor. Se você está com uma dor, você está passando por algum momento
você precisa enxergar, você precisa saber que propósito é esse, que muitas vezes Deus permite que passamos, amém? A dor sem propósito, querida igreja, é sofrimento inútil, amém? Mas dor com propósito é sacrifício que vale a pena. Por quê? Porque traz consolo ao meu, ao seu coração, em vez de traumas, aleluia, traz marcas de vitória, aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas, aleluia, Gálatas. Quem está procurando dar glória a Deus? Gálatas capítulo 5, versículo 17. Aleluia, todos já encontraram, diz amém? Amém. Então vamos fazer a leitura que diz assim, 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esse opõe-se ao um ao outro, para que não façais o que queremos, amém? De propósito, querida igreja, a sua dor, você que está aqui nesta noite, você que está me ouvindo, aleluia, trabalhe para que ela se transforme em testemunho e glorifique o nome de Deus, amém? Então trabalhe hoje, aleluia, para aquilo que você está passando, para aquilo que você está vivenciando dia a dia, que isso tudo transforme em testemunho para a glória de Deus, para glorificar o nome santo do Senhor. Número 3, no final, querida igreja, tudo coopera para o nosso bem, aleluia. Querida igreja, nem tudo que nos acontece, aleluia, faz sentido, aleluia, ou conseguimos ao ponto entender, compreender, mas conseguimos, aleluia, crer que é o melhor quando a nossa vida é dirigida por Deus. Então deixa Deus dirigir a sua vida nesta noite, aleluia. Precisamos ter consciência que aleluia, tudo que enfrentamos, o que você está enfrentando faz parte da nossa missão, da nossa trajetória aqui nessa terra, ou seja, o fim não será destruição. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, e agora? Não tem saída, meu Deus, e agora? Não tem jeito. Não, sempre haverá uma saída. Muitos olham para você e falam, o seu fim será destruição, mas não vai ser, porque você deixou Cristo no comando, Cristo no controle da sua vida. Aleluia, Ló, querida igreja. Aleluia, por exemplo, ele escolheu a melhor parte da terra, foi ou não foi? E Abraão, o seu tio, ficou com a pior, se você vê assim, humanamente falando. E tudo indicava, querida igreja, que para Abraão só sobraria mais dores, mais dificuldades, mais tristeza, mas na realidade, querida igreja, foi muito bem diferente, amém? Aleluia, a escolha que seu sobrinho, que aparentemente achava que seria de paz e de felicidade, sabe, veio como se fosse o que? De angústia e de desespero. Porque a escolha que Ló tinha escolhido, como ele não soube escolher, porque não buscou a direção de Deus, por causa da sua escolha, ele perdeu a sua própria esposa, a qual não estava preparada para aquele momento. Ele se converteu em estátua de sal. O apóstolo Paulo, querida igreja, ele foi humilhado. Todo mundo sabe, ele foi preso injustamente, ele não tinha feito nada que denegrisse a imagem, né? A palavra de Deus, mas o Senhor nunca o desamparou, aleluia, tanto que a sua primeira prisão, aleluia, foi domiciliar, e a partir dela surgiram as cartas que até hoje nós sustentam, amém, pela fé, a igreja, irmãos. Amém? Porque quando ele estava preso, ele estava, escrevendo as cartas, para que hoje nós pudéssemos estar firmes e fortes na presença do Senhor, nos sustentam como igreja. Aleluia, Jesus, querida igreja, levou sobre si
si, a mim, as suas, nossas dores, e pelas suas pisaduras dele, somos curados, somos sarados. A crucificação não foi o fim, não foi, porque hoje nós podemos receber a salvação. Aleluia. Precisamos que na igreja ter, sabe, de consciência de que nada ocorre para a nossa destruição, mas para o nosso bom desenvolvimento. Aleluia. Em Deus, querida igreja, sempre haverá um caminho de cura, sempre haverá, aleluia, um caminho para a restauração. Por isso, sofra mais, aleluia, dores que não te levam a nada. Amém? Glórias a Deus. Se Deus está te permitindo algo, tenha certeza que vai contribuir muito, amém, para a sua vida e para o reino de Deus. Deus tem caminhos, querida igreja, mais altos para você. Assim como muitas crianças sentem, querida igreja, dores ao crescer, que cada dor nos leve a alcançar a estatura de varão perfeito. Aleluia. Lembre-se aqui nesta noite de que sempre podemos escolher sair de cada situação, amém, melhores. Aleluia. Que desista, aleluia. Quem sabe você aqui está querendo desistir de alguma coisa, mas isso não te levará a você em lugar nenhum. Que dessa você saia mais maduro. Aleluia, que você saia dessa também com uma mente aberta, aleluia, que você saia dessa, aleluia, desse mal, desse momento difícil que você está passando, mais fortalecido, na presença do Senhor, mais experiente, aleluia. E quando sairmos, irmãos, dessa fase que estamos passando, aleluia, vamos estar preparados, aleluia, para outras etapas que o Senhor permitirá que eu e você passe até a volta de Cristo. O Senhor nos preparando para que possamos chegar mais perto dele. Então eu quero deixar essa palavra para os nossos corações. Assim como eu falei o tema aqui desta noite, nós estamos falando sobre dores. Eu coloquei muitos versículos aqui para nós entendermos que as dores também estão escritas na Bíblia. E nesta noite, quando enxergarmos o propósito na dor, saímos mais fortes. Que você possa sair mais forte quando você passar por tudo isso que você está passando. Aleluia. Eu sei que às vezes, muitas vezes nós queremos murmurar, porque a gente quer entender, nós quer, sabe, um escape naquele momento difícil que nós estamos passando, para que a gente, aparentemente nós queremos um conforto, mas muitas vezes não é assim que acontece conosco, por isso a gente murmura, por isso que muitas vezes nós reclamamos. Muitas vezes nós falamos muitas coisas, porque muitas vezes nós queremos que alguém fale uma palavra que vai confortar os nossos corações, e muitas vezes não é isso que nós ouvimos. Porque tem pessoas que não entendem o processo que você está passando. Aleluia. Muitas vezes tem pessoas que querem que a gente age um pouquinho mais com firmeza. Aleluia. Apóstolo Paulo passou por toda a etapa da vida dele. Algumas vezes ele estava acompanhado com alguém, porque você pode ver, das viagens missionárias, ele passou por muitas pessoas, mas muitas vezes ele estava sozinho. Mas Deus sempre fez presente na vida do apóstolo Paulo. Sempre o Senhor foi com ele no início e no término. E se Deus ele foi com ele, Ele vai ser contigo também. Vai chegar um momento que você vai ter que querer desistir de viver. Tem momentos da tua vida que às vezes você vai ter que pedir a morte. Senhor, melhor morrer do que viver, Senhor. Nós falamos isso. Nós falamos, aleluia. Mas mesmo nós falamos palavras que muitas vezes entristecem a Deus, que a gente reflete, Senhor, me perdoa as minhas fraquezas.
Nós temos que reconhecer. Muitas vezes pedimos sim, mas que possamos ser sinceros e reconhecer. Oh, Senhor, me perdoa, Senhor, porque é tudo no seu tempo. Então hoje, que possamos enxergar o propósito de tudo aquilo que o Senhor está permitindo. Ah, eu estou passando por isso, por causa disto e disto. Ah, Senhor, faz eu enxergar, Senhor, aquilo que eu não consigo ver. O propósito, Senhor, desta dor, meu Pai, que está sobre mim. Aleluia, para que eu possa sair mais forte, mais resistente, mais fortalecido na presença de Deus, amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos buscar o Senhor, amém? Em oração. Brilha com palmas bem forte para Jesus, amém? Aleluia, Deus é bom, querido. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Feche os seus olhos, igreja, neste momento. Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, obrigado, Senhor, por falar conosco nessa noite, Senhor, de uma maneira linda, poderosa, meu Pai. Que nós podemos ser, meu Pai, como teu filho, meu Pai, independente do que vamos passar, meu Deus, mas ficar fiel a Ti até o fim, para que nós possamos herdar o reino da vida, meu Pai, da vida eterna. Meu Deus, abençoa teus filhos nessa noite, leva em paz, Senhor amado, para o nosso lar, nos guarda, nos livra e nos protege, Senhor, nesta noite. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Curva a tua cabeça e estende as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo permaneçam com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre, todo junto diz amém. Vamos despedir a paz do Senhor? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, amém? Está encerrado em nome de Jesus. Olá, paz seja contigo, seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscrevam, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Indirect do Instagram, no TikTok, no Quai. Tenho certeza que Deus irá abençoá-los ricamente. Obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.